Ó, pi, pi, pi. Mas eu acabei falando isso tudo pra falar o quê? Agora já não tenho, mas já tive. Até hoje, tá? Já tem mais, olha que eu Mas é dolorido, é muito dolorido. ai, Mari, essa pergunta ela sempre dá um lacrimejo, assim, ó, dá vontade de chorar. Oi, Isa, tudo bom? Oi, Mari, tô muito feliz de estar aqui com você. A gente vai ter um Um papo gostoso, prazer. como a gente sempre faz, né? É mesmo, a gente sempre tem as conversas no offline, não é? E hoje vamos ter esta conversa aqui no online, gravando como se fosse um diário moderno para a nossa eu do futuro, para os nossos descendentes, para outras mulheres também que sintam que estejam entre nós as duas, entre nós da vida. Então vai ser muito, muito bom ter esta conversa às duas. Gratidão por teres aceitado também. Imagina, estou feliz. Já vamos passar para a pergunta de ouro, que é quem era, Ei, meu Deus. quem era a Isabela, ou a Isa, como eu costumo chamar, quando nos conhecemos e que hoje já não cabe mais em ti? E, se eu não estou em erro, a gente deve se ter conhecido há 2, 3 anos atrás. Você me conheceu através da Bru Isso. Wata, não Eu foi? fui E a aí primeira convidada, inclusive. verdade. E aí, que foi a primeira convidada, ela já falou aqui, né, que bacana. Sim, Pois sim. é, então, foi através da Bru, e aí a gente começou a conversar, quer dizer, você começou a me seguir e etcétera, e a gente começou a criar essa esse laço, né. Celo, não é? Exato. É, esse elo. Pensando na Isabela quando você me conheceu, ela ainda tentava caber em uma persona, em uma persona profissional, digamos assim, sabe. Ela ainda se adaptava, mas na verdade ela já sabia que ela poderia mais, mas ela ainda não tinha tanta coragem de ultrapassar o que ela estava fazendo. Vamos dar um contexto agora para as pessoas entenderem, né. Isso. Porque quando a Mari me conheceu, eu trabalho com imagem, então ela começou a me procurar para justamente, lapidar esse lugar interno dela para o externo, né. Quando uma mulher sente, que ela mudou internamente ou que ela está vivendo uma nova fase, a primeira coisa que ela sente, vontade, né, e desejo de mudar é a imagem, e isso não é à toa. Se fosse um ritual de passagem. E, quando a Mari me conheceu foi justamente para fazer esse ritual de passagem, que ela estava se tornando uma nova pessoa e depois dali muitas coisas aconteceram. E eu trabalhava especificamente só com imagem, né, era só imagem. Só que hoje em dia o meu trabalho ele cresceu, ele foi um pouco além disso, né, e eu acho que naquela época eu me colocava só naquele lugar, sim, eu sou uma astróloga que trabalho com imagem. E não com imagem pessoal, com uma consultoria de imagem, e não uma mentora, que desenvolve a identidade da pessoa, a expressão da pessoa, né. Por mais que eu já fizesse aquilo, eu não me nomeava como aquilo, porque eu achava que ainda era muito, eu ainda não tinha bagagem para desenvolver uma expressão ou uma identidade, algo mais profundo, né, por mais que eu utilizasse o mapa astral e tal, mas hoje a minha bagagem ela já é um pouco maior, né, então a gente já aquela ali já não cabe mais, não que ela não exista, eu acho que ela ainda existe, mas ela deu uma evoluída, né. Gente, olha que interessante que todos os podcasts que a gente tem gravado até agora, gente, é uma conversa entre todas nós. Gente, isto está a ser maior do que o que eu imaginava, porque todas as conversas tocam em pontos muito em comum, desde o primeiro até agora. E a gente estava a falar nisso, né? Todas nós, de uma forma ou de outra, por diferentes razões e em diferentes áreas, sentimos isso, que já não cabíamos mais ali. Então a gente precisava de expandir. E toda a expansão tem.
antecede uma contração, né? E olha, Aham. é muito o símbolo da metamorfose, né? Porque a gente está ali numa jornada, com uma minhoquinha, né? A gente está como uma larva, peço desculpa, né? Então a larva está lá caminhando, fazendo a sua jornada, e um momento ela sente, nossa, eu sinto que sou muito maior, mas eu acho que não sou capaz de voar, né? E realmente ela precisa de passar por toda essa jornada interna, não é? Para depois abrir asas e voar. Não que essa jornada seja bonita, linda, maravilhosa, né? Porque tem dores Aham. ali, né? Então é Sim. apertado, é escuro, é frio, talvez seja duvidoso, né? Então é como eu digo, nós todas também somos humanas, nós também choramos, também duvidamos, e então é muito interessante tu falares disso. Tu sentes que tu duvidavas de ti mesma, mas sabias que eras mais. Sim, É sim. isso? Eu sabia que eu podia mais, né, que eu podia, tanto que depois da não lembro se foi depois da nossa, óbvio que eu não sei exatamente, mas logo depois daquilo ali, desse processo, eu fui sempre aprimorando os meus serviços, né, refinando aquilo, e aí eu conheci a física quântica logo depois, então fiz um curso de formação para terapeuta quântico, então eu fui me aprofundando e trazendo mais da espiritualidade para o trabalho em si, pra questão da expressão, dessa conexão, tá, qual a sua expressão autêntica, da onde que ela vem, né, é algo muito mais profundo, não é uma coisa que, a gente vai lapidar olhando para o outro, e sim olhando pra gente, e quanto o que eu estou expressando está condicionado ao externo, ao outro, ou ao nosso próprio ego, ou o nosso ego consciente, né, como eu costumo falar, um ego que tem mais consciência de si, ou um ego inconsciente que está baseado nas escolhas dos outros e que você acha que precisa seguir aquilo ali e ser daquela forma. Então, foi um processo realmente depois do nosso encontro, assim, da consultoria, enfim, que eu fiz junto com você, muita coisa mudou, assim, dentro do meu atendimento. E eu acho que mais para frente você vai ver isso dentro dos meus próprios meus atendimentos, das minhas consultorias, mentorias, quando você for participar novamente, né? Mas muita coisa foi se juntando, muitos pedacinhos que estavam faltando, sabe? Porque não era só a imagem pura, era algo que tinha a complementar, né, tem ainda a complementar. Faz muito sentido, Isa, porque assim, no momento em que eu cheguei até ti, eu estava passando por um momento em que eu também já não cabia mais naquela Mari, e também tem outro ponto muito importante, que é que hoje em dia já se está a ver que está a mudar um pouquinho, né? Porque nós passamos de um 8 para o 80, onde toda a gente queria ser igual. Então, agora usa-se estes casaquinhos fechados assim, tratatá. Então toda a gente vai comprar o mesmo, porque está na moda, porque é Uhum. tendência. E então toda a Sim, gente vira igual, não é? E depois ali a gente não se encaixava. Eu lembro-me que antes de passar para ti, olha como isto realmente tem muito a ver com o psicológico e o nosso sim. espiritual. Antes de chegar até ti, eu disse-te, Isa, no último ano eu só comprei roupa preta e branca, porque eu comecei a desidentificar-me de tal forma que eu nem sequer sabia o que comprar. Então, uma mulher Aham, que se vestia com blazers coloridos, que tinha uma certa autenticidade, começou a ser reduzida a preto e branco. É muito aham, doido, né? muito. E mesmo assim não se identificava naquilo, né? A forma como a gente veste também fala muito de como a gente se está a sentir, né? A forma como eu escolhi estar aqui hoje, a roupa que eu escolhi para estar aqui hoje também tem uma representação, mesmo que a gente Uhum, não tenha consciência, né? sim. Mas no inconsciente está passando uma mensagem. Então, é assim, eu acho que é muito importante, e tu que já trabalhas com um certo nível de consciência e que usas tudo isso, então eu acho que ainda te ajudou também a mexer ainda mais nesses nós, não é? Da tua É. jornada, e tu tomares também esse posicionamento de ires buscar o conhecimento e de te aprimorares ainda mais. Faz sentido isso?
Sim, porque quando a gente fala de imagem, a gente acha que é algo muito raso, né, que é só uma roupa que eu vou vestir, É, exato. né. Só que Mas é mesmo. eu sempre e aí, quando eu comecei na consultoria de imagem, sem astrologia, eu meio que partia desse princípio, né, vou fazer a mulher se vestir bem, mas não é só o se vestir bem, na verdade é sobre uma representação, né, então, eu falo assim, as minhas clientes elas não vêm para se vestir bem, isso é uma consequência do trabalho, mas elas querem trazer o quê? A nova mulher que elas estão se tornando para fora. Elas querem uma nova representação, porque elas mudaram, então o que elas têm não representa mais elas hoje. Então, existe um trabalho psicológico, existe um trabalho de investigação, de autoconhecimento ali mais profundo, para que a gente vá lapidando esse lugar. Não é eu chegar assim: "Ah, Mari, porque olha só, vamos usar isso aqui, porque isso aqui faz sentido para você, para o que você quer passar, o que você quer transmitir", e anular totalmente a sua história, anular totalmente o seu mapa astral, que para mim é importante eu saber, a sua personalidade, a sua identidade. Então não é olhar para uma roupa, né, porque eu até falei isso outro dia com alguém, eu falei: "A moda e as tendências, elas vão sempre existir, né, e a gente vai ser meio que moldado por isso. Só que o que é importante dentro desse processo é que a gente saiba escolher dentro da moda. A gente não precisa acatar tudo que o mercado está falando para a gente usar, né. Uhum. E tem aquilo, quando a gente está olhando uma rede social e as pessoas estão utilizando as tendências, mesmo que você olhe e fale assim: "Não vou usar isso aqui, porque isso não me representa", quanto mais tu vê, mais você vai se acostumando e daqui a pouco você fala assim: será que isso é legal mesmo? Acho que eu vou utilizar". E tá tudo bem porque você pode experimentar, mas a compra, o ato, né, ele precisa ser consciente para você entender: "Nossa, será que isso realmente faz sentido? Será que eu vou comprar isso aqui e vai ficar um elefante branco? Isso não tem a ver com a minha personalidade, eu tô comprando porque eu estou muito influenciada com isso". Tá, tô muito influenciada com isso, então o que que eu vou fazer? Vou esperar um pouquinho, vou deixar passar a euforia da compra, vamos ver se realmente eu quero aquilo. Se passar um tempinho e você ainda continuar querendo, beleza, porque senão você vai, né, vai entrando no piloto automático, comprando no piloto automático. E aí vai acreditando que, enfim, você precisa fazer aquilo. Por isso que o autoconhecimento dentro do mapa pro vestir é interessante, porque quando você olha uma tendência, você vai falar assim: "Nossa, isso tem a minha cara. Ah, eu vou aproveitar ela e vou comprar para criar o meu acervo", né. Mas eu acabei falando isso tudo para falar o quê? Quem era a Isabela quando nos conhecíamos e que hoje já não cabe mais em ti, não é? Então, olhando para trás, fazendo essa retrospectiva, não é? O que é que já não Sim. cabe mais nessa Isabela, não é? Ué, não cabe mais, e eu acho que nunca coube, mas, eu fazia um pouco caber, né, é justamente olhar para esse lugar de uma forma estética sem profundidade, né, então mas eu acho que mesmo com você, a gente fez um trabalho, que teve profundidade, que teve transformação, então assim, por mais que eu fizesse, é uma diferença. Por mais que eu fizesse com as minhas clientes, eu não comunicava da forma que eu precisava comunicar o meu trabalho, sabe, tipo, nas redes, digamos É assim. como se fosse uma oitava acima, não é? Essa Aham, espiral de evolução que a gente tem. Faz muito sentido, Isa, até no meu próprio processo, porque é o que eu sempre digo. Quando a gente se conheceu, eu era a Mari numeróloga. A Mari que falava de lei da atração, não é? E aham, não é que eu negue a Mari numeróloga ou a Mari que acredita na lei da atração, mas eu sinto que estou numa outra oitava acima, que eu olho para essas ferramentas, para esses saberes com uma outra consciência e responsabilidade. E claro, aham, eu fui passando por processos, né, pessoais, emocionais, e fui também adquirindo novos conhecimentos, e nesses novos conhecimentos, que neste momento é a psicogenealogia, e quiçá daqui a um futuro próximo ou longínquo seja outro, e está tudo bem,
né? Porque dentro de mim cabe Uhum. muita coisa, cabe a área terapeuta, que eu também me formei, entretanto, em terapeuta, fui aprofundando sobre trauma também, me formei em Ho'oponopono com os saberes do Havaí diretamente. Então é assim, tudo isso não é que eu nego, mas se encaixa de uma outra forma, com um outro olhar. Então, eu olhava para as minhas clientes que chegavam até mim e algumas, elas tinham muita transformação, Isa, e realmente eu ficava muito Uhum. orgulhosa, porque nós, né, ficamos orgulhosas delas, porque é o que a gente Uhum, quer, com certeza. é que elas evoluam e que vão para a vida, não fiquem sempre agarradas a nós. Mas existiam outras que eu sentia que houve ali alguma coisa que ou eu não conseguia ajudar a destravar, ou e eu ficava-me questionando, porque é que umas conseguem e outras não, né? Mas ao mesmo tempo, Uhum. paralelamente a isso, eu própria também estou numa jornada pessoal, numa jornada evolutiva e também fui atravessando pontos em diversas áreas da minha vida que me forçaram também a encarar, entre aspas, uma realidade, né? Ou seja, o nosso corpo começa-nos a mostrar, ou seja, eu comecei a engordar e eu Aham. questionava, por que é que eu estou a engordar? Né? E então comecei a perceber, por exemplo, eu peguei um hábito de comer muito rápido, porque eu uma altura trabalhei num café e assim, Aham. eu era a última a comer, então aquilo era café e restaurante, eu era a única que trabalhava no café, só que quando o restaurante fechava eu comia, só que quando o restaurante fechava era quando os clientes iam para o café. Então às vezes eu não Aham. tinha esse hábito de comer devagar. Outra coisa, eu comecei a virar-me muito para os doces. Porquê? Dopamina. Eu É. estava atravessando um período muito traumático na minha vida e então os doces, Ah, ela virou uma recompensa, né. exatamente, eu chegava a fazer um bolo por dia. Gente, Meu é Deus. muito, é muito. Porquê? Porque Uhum. aquilo me dava prazer, porque eu conseguia, e aqui na altura da pandemia, então imagina, a tua altura da pandemia, a gente não podia caminhar, a gente não podia, né, podíamos caminhar, entre É, aspas, né, mas quem viveu aquilo de uma forma também com muita incerteza, então o mundo estava incerto, e tudo fechado, tudo não sei o quê, e eu fechada em casa com o meu filho tendo que lidar com uma coisa que eu mesma não sabia o que era, estava a aprender, né, que foi na altura o aham, autismo. aham. E então é muito interessante porque é uma bola de neve. E isso vai chegando até ao vestir. Porquê? Porque o vestir é a nossa segunda pele. É a nossa, Sim, é como tu bem disseste, a nossa representação. Então, como aquilo estava a é, ficar tudo confuso, a minha é, representação também era confusa, também era preto ou branco, né? Era neutro. sim, Então eu sim, precisava de um socorro. Então eu cheguei até ti dizer, Isa, eu preciso de me encontrar. Olha que doido, eu precisava é, de me encontrar e é, uma das formas é o vestir. Porque como é que eu sim, vou para o mundo se eu não me sei representar me vestindo, não é? exatamente. Fica confuso, porque as peças, né, as roupas, elas são uma tradução até inclusive da nossa psique, né, porque, a gente só coloca no corpo o que a gente tem capacidade de sustentar emocionalmente. E, Nossa, que eh forte, é, que eu fiz forte. até um conteúdo sobre isso e ele viralizou no TikTok, né, e eu comecei com essa frase: "A gente só coloca no corpo o que a gente tem, eh, o que a gente consegue sustentar emocionalmente". Então, quando a gente vai fazer uma transição de imagem, a gente tem que ter um olhar muito sensível para aquela mulher que está se vestindo. Por quê? Eu não posso colocar nem ela num potencial que eu acredito que ela possa chegar um dia, porque se eu chegar com aquilo ali, ela vai se assustar, ela não vai conseguir aquilo. Eu preciso encaminhar ela por um caminho que seja confortável e que ela sustente na imagem, que foi muito o que a gente Faz fez. E você todo o depois foi se sentido. lapidando, foi entendendo, foi se aprofundando e foi melhorando, mas precisava É, de um direcionamento para você ir sustentando aquela imagem. Então, a imagem ela também tem esse ponto, por isso que muitas mulheres passam por consultoria e têm medo de passar, porque acha que a pessoa vai impor alguma coisa, ou que ela vai ficar presa naquilo, ou que, nossa, é estilo.
tipo, escraviza, né, eu vou ter que levar aquilo, vou ter que ser aquilo ali. Não, quando você começa a entender as facetas da sua personalidade, porque você não é só uma coisa, você vai gostar de várias coisas e o seu estilo vai acabar sendo uma junção daquilo. No nosso caso, quando a gente faz com o mapa astral, a gente olha para os arquétipos e esses arquétipos vão vindo se representando em determinadas modelagens, em determinados tecidos, em determinada forma que você vai montar o look. Então, você vai, aprendendo a se representar, é um reencontro, né. Então, muitas vezes, você acaba resgatando coisas que você utilizava e junta de uma forma mais agora elaborada, porque você já é mais adulta e antes você usava de uma forma mais infantil, porque você era adolescente. Então, é um processo realmente de ir juntando peças para que você sustente, né. Então, até mesmo quando, por exemplo, as pessoas falam assim, e aí é muito legal a gente trazer isso aqui, porque a gente fala: "Ah, se vista como a mulher que você quer se tornar", né. E, se vista como a CEO que você quer ser, né. Então, Exatamente. Se só que vista para a sua melhor versão, não sei o quê, não é? aham, Aquela sim, coisa assim. isso é muito bom, mas também é muito perigoso, porque a referência que você vai utilizar para isso, na hora que vem na sua a imagem que vem na sua mente sobre isso, não necessariamente vai ser uma imagem que vai ser você sendo a CEO. Vai ser você fantasiada da CEO que você acredita que você precisa ser, baseado nas referências que você tem. Então, é perigoso um pouco, porque essa referência, muitas vezes, de CEO vai ser uma mulher de terninho, de batom vermelho, de que é o pau na mesa, que fala de uma forma e que tem um tipo de expressão que pode ser que para você não seja diferente, né. Então, precisa ir olhando para esses pontos, né. E aí, se eu for falar assim: "Ah, para você ser uma CEO, você tem que se vestir assim". Você pode até conseguir sustentar isso uns um mês, mas a longo prazo você não consegue e você pode ainda inclusive chegar a ter uma crise de identidade por você estar se vendo de uma forma que você não é, né, então é perigoso também, ao mesmo tempo. Então, não é só a gente se Exato. vestir assim, né. Em vez da gente trabalhar uma crise de identidade, ainda arranja outra, não é? Não é muito doido, Exatamente. né? Em vez de sair de um É, buraco, vai para outro buraco, quer vai para dizer, outro buraco, exatamente. e É, depois diz: "Não funciona, não acredito", porque lá está, não é? aí depois fica com o quê? Com trauma e não quer entrar mais em consultoria e depois falar que, enfim, não deu certo para mim, e aí continua se vendo, se vestindo de uma forma bem do jeito que era. E a nossa nossa imagem, ela conversa com a nossa psique. E quando a gente está se vestindo, a gente está utilizando um mecanismo de padrão, de zona de conforto, né, de estar repetindo o que sempre é habitual, porque o nosso cérebro está acostumado. Porque se vestir é um hábito. Né, então se eu quero modificar a forma que eu me visto, eu vou ter que forçar um pouquinho, aquilo vai incomodar um pouco, eu vou achar que eu não estou sabendo, mas daqui a pouco, durante um mês, 2 meses, você vai começar a entender que você está entrando ali num modus operandi que está modificando do que você estava antes, né, então também tem isso. Se vestir é um hábito. Gente, olha que frase potente. Realmente faz todo o sentido, Isa. Porquê? Porque no dia a dia a gente vai e pega aquela coisa. E olha, eu não Exato. sei as outras pessoas, mas eu acho que acontece com muitas mulheres isso. A gente tem aquela roupa de ficar por casa, a roupa de sair, a roupa não sei o quê. E o que é que acontecia? Gente, acontecia que a roupa para sair, meu Deus, ficava ali. E houve uma altura, nesse processo todo que eu também estava a engordar e tudo mais, sem me aperceber, eu ia-me apercebendo aos poucos, né? Não vou dizer, ai, sem perceber. A gente vai percebendo, só que às vezes quando a gente dá conta já foi. Já foi. E, e é assim, houve um vestido que eu tinha lindíssimo verde, nunca mais me esqueço um verde assim escuro, ai, maravilhoso. E uma altura, quando eu fui vestir, como era um vestido para sair e eu acabei por não sair, quando eu vesti, ele não apertava.
Olha que doido. E eu fiquei naquela tipo, meu Deus, porque é que eu investi nisto e agora já não usei, não é? Ou seja, no fundo é a energia parada que a gente também tem em casa. Então, se a lei da atração não só, não é? Porque a lei da atração é uma das muitas leis do universo, né? Aham. Mas se existem leis que regem o universo e se tudo é energia, como já afirma a física quântica e não só, né? Então, se essa energia está ali parada e chega um momento e Uhum. já não cabe mais em ti, imagina quantas energias nós temos dentro da nossa casa, ao nosso redor, que no fundo são representações, né? Porque o macro representa o micro e vice-versa, então acaba por ser o quê? Uma representação. Então a gente tem que se desapegar também e ser conscientes também. E eu É. comecei a fazer essa limpeza, até uma vez nós falámos as duas sobre isso, né? Eu fiz um fim de semana de uma jornada que eu já não me lembro o nome, não é? Porque assim, são muitas coisas que tu vais fazendo, não é muitas, né? Mas são poucas e Aham. boas, mas a gente vai É. perdendo o fio à meada. Mas eu lembro que num desse fim de semana que eu fiz contigo, tu falaste nessa limpeza do armário, né? E eu lembro-me Ah, que tu já até sei, deste, já sei qual você fez o quê? O closet map? acho que sim, que nós tínhamos acesso ao notebook, ao Isso. Notion, não era? Era tipo Exatamente. um mapa mental. Isso, exatamente. E é muito interessante porque nessa altura tu tinhas lá para a gente fazer a caixinha daquilo que a gente já não usava, deixar nessa caixa e se a gente não voltasse a usar dentro de um tempo, então ia para fora. A gente precisava de desapegar, Sim. não é? Queres falar um pouco Essa sobre isso? caixinha é o que Falas eu chamo melhor. é da mala do pause, a mala do Perfeito. pause. Você Então deixa já pausar. compartilha como é que a gente deve fazer a mala de pausa, porque eu acho que estou a precisar fazer outra vez, não é? Porque de tempos em tempos a gente precisa de ir fazendo Sim. isso. Por exemplo, tem pessoas que guardam roupas, eu não lembro se era o seu caso. "Ah, essa peça tá aqui. Quando eu emagrecer, eu vou usar". Agora já não tenho, mas já tive. É, Mas é mas dolorido, é muito dolorido isso, né? isso aí é muito, muito pesado para você carregar esse fardo, né, porque imagine, toda vez que você abrir seu guarda-roupa, você vai tomar um susto com o fantasma de uma persona que você precisa chegar. É como se você estivesse tendo que, tipo, aí toda vez que você olhar para aquela peça, você fala assim: "Caraca, ainda não emagreci", né, Ou tipo, seja, a ainda gente não tô no tem peso. um armário do trauma, um armário das dores. Em vez da gente abrir e dizer assim: "Meu Deus, eu sou bonita, eu estou bela, independente da forma física que eu esteja hoje", né, Exato. a gente abre o armário e ainda ficamos mais desiludidas e depois é aquela velha conversa: "Não tenho nada para É. vestir". Eu sempre falo isso, gente, tá bom, tem uma peça que você quer muito, que você gosta muito, e quando você chegar no peso ideal, perfeito, você pega ela, coloca na mala do pausa escondida, porque você ficar olhando para uma peça que não te cabe, só vai reforçar o padrão que você tá hoje e te mostrando e tipo, acaba reforçando crenças e pensamentos de menos-valia para você. E não é para a roupa causar esse tipo de coisa. Então, que nem muitas pessoas falam para mim, tem uma pessoa que até hoje isso já tem muitos anos, desde que eu comecei a fazer a consultoria comecei como consultora de imagem, né, sem astrologia, sem tudo que eu faço, sem essa bagagem, ela chegou e falou assim, "Ai, eu quero muito fazer, mas eu preciso emagrecer primeiro". Tá até hoje, tá. Já tem mais olha que Muito bom, ainda está ai gente, meu exatamente, tá até hoje. Ela é uma amiga minha, que ela mora em outro estado e tal. E aí, ela tá até hoje mas olha que eu acredito que haja muito mais amigas dessas no mundo e talvez algumas estejam nos ouvindo, porque na realidade a gente está-se a exato. rir, mas é sério, não é? No fundo, É. é É porque sério, a não é? pessoa Quantas de nós só se dá permissão de se ver bonita se tiver num corpo perfeito, por que não entender o seu corpo de agora? Para ficar bem e se ver bem, porque quando você se ver bem, se vestindo bem, isso te dá até eu acho que eu te falei isso na época, você tem um ânimo de ir para academia,
para ir para o ginásio que você falava, eu falei: "Mari, vai te dar um up para você ir para o ginásio", que para ir para vocês, Portugal fala ginásio, né. Verdade. É. E aí dá outro ânimo, porque você se vê de uma forma diferente, você vê que você tá sendo o seu corpo está sendo valorizado, isso e aquilo ali para de ser uma coisa de tipo: "Ai, quando eu chegar nesse corpo eu faço isso, quando eu chegar", mesma coisa para suas escolhas, para qualquer coisa que você quer fazer. "Ah, quando eu estiver perfeita, quando eu for, terapeuta, quando eu estiver naquele lugar", não, vamos fazer hoje, porque a gente pode, com o que a gente tem. Deixa-me até te interromper, Isa, e já vais pegar no gancho da mala, mas é muito interessante, quando eu cheguei até ti, eu achava, né, que estava assim mega gorda, vamos assim dizer, É. na minha consciência eu achava. E hoje eu estou mais acima do peso do que naquela altura, mas hoje eu já tenho uma outra confiança para me vestir do que naquela altura. Então não tem a ver com o número da balança, o Uau. número da fita métrica, das medidas. É realmente a gente se amar, entender que às vezes estamos em atenção, que a gente às vezes tem em excesso, ok, mas já É. está. É o presente, é a realidade, é dolorido, vamos cuidar disso, vamos cuidar das nossas emoções, Aham. da causa raiz também, que é importante, como Sim. tu bem falas, né? Mas não nos vamos de deixar de vestir bem, porque é como tu dizes, isso vai ser um impulsionador. Porque a partir do momento em que a gente se veste bem, mesmo estando mal, não é, pronto, mal entre aspas, estou a dizer no Sim, sentido claro. ideal do nosso corpo Sim. físico, certo? Mas isso vai nos ajudar a ter autoconfiança para também resolver isso, porque eu lembro, é bem engraçado que tu falaste nisso de voltar à academia, não é? Ao ginásio. Eu iniciei o ginásio após isso, né? Então fui para o ginásio Sim, eu também, lembro. comecei a cuidar de várias coisas e está tudo certo, né? É muito interessante Sim. isso. É bem importante, porque senão você acaba postergando um bem-estar que você pode estar usufruindo agora, nesse momento, né. Então, eh, isso acaba sendo uma desculpa para você não fazer o que você precisa fazer, né. E, por exemplo, fala isso que você falou sobre: "Ai, hoje eu estou muito mais estou no meu acima do meu peso muito mais do que antes", né, quando eu cheguei a você. Mas a sua autopercepção sobre você mudou, Isso. entendeu? Total, Porque total. é sobre a percepção, é o que a gente chama que é autoimagem, né. Então o como você se enxerga hoje é totalmente diferente do que aquela pessoa que estava lá começando, iniciando, e muitas coisas ainda iam acontecer, né, era o tipo, Mari, da vez que você foi um salto quântico, as pessoas acham que o salto quântico é tipo, pisei aqui e tipo assim, como se fosse segundos, né, mas não é, o salto quântico ele acontece num período de tempo. Então, se foi uns 3 anos, uma evolução em 3 anos é muito grande, e não só uma evolução na imagem que a gente está falando, a gente está falando de um processo que iniciou com a imagem, mas depois daquilo ali, você virou astróloga, você se tornou astróloga, você fez outros cursos, você foi se tornando uma outra pessoa. Então, às vezes, É o isso. incômodo que a gente sente numa imagem, não é só porque a gente não está se vestindo bem ou que a gente não está cabendo, mas que uma nova pessoa precisa nascer, né, uma nova pessoa precisa nascer e às vezes modificando esse mindset da forma como você se enxerga, muda o que você permite fazer na sua vida, ser na sua vida, né. É. Porque não que a roupa tenha uma energia, mas a forma como você conduz aquilo ali em si, te proporciona, sim, um bem-estar, uma energia e aquilo eleva a sua frequência energética, né, porque a frequência energética ela aumenta na forma como a gente se sente bem. Então para a gente se sentir bem, a gente precisa começar também com a forma que a gente se vê, né, porque não é só a meditação que vai elevar a sua frequência, né, então Exatamente. É muito interessante que agora eu voltei para trás, não é? Está a ser bem nostálgico. E é muito interessante que uma das coisas que mais me chocou
E eu acho que é por isso que é tão importante termos alguém que nos guie até neste processo de consultoria de imagem, foi Aham. as fotos. Naquele serviço em específico, tu pediste para eu tirar fotos, né? Mari, vai ao teu Sim. armário, coloca umas fotos, hoje vai vivendo a tua vida, mas antes tira uma foto de antes de tu saíres de casa, mesmo que tu fiques em Aham. casa, tira uma foto de como tu vais ficar vestida em casa. E então fazer esse processo de registro diário de como a gente se vai vestir, né, que é a pele que a gente vai escolher naquele dia, e depois, passado um tempo, após tudo, bem no final já notava, mas após uns meses eu ainda voltava lá naquelas fotos e dizia: Meu Deus do céu, como assim eu me vestia assim? Porque assim, é como tu falaste bem no início. Primeiro, é um hábito, então a gente veste-se de forma habitual. Segundo, Aham. porque tinha dentro do armário peças que já não é não só se encaixar no meu corpo, mas não se encaixavam em mim, minha personalidade, e também eu comecei a entender as peças que realmente se encaixavam no meu corpo, porque o meu corpo físico também é diferente do teu, que é diferente da Ana, que é diferente Óbvio. da Bruna, que é diferente de tantas mulheres, né? Então, umas são mais altas e magras, outras são mais pequeninas e mesmo assim são magras, mas outras também são pequeninas e mais, a própria anca é maior, Sim. não é? Então não é que seja Aham. gorda, aqui não estamos a falar de ser gorda ou Sim, magra. a estrutura corporal óssea também. Exatamente. Então é um autoconhecimento muito profundo, sabes? É muito profundo e é honrar quem a gente é em essência, no corpo físico, né? Nossa alma, Uhum. espírito, então todas essas camadas que se unem e é muito, muito interessante. Então há coisas que eu hoje sei que já não me representam, porque não é só não me representar, é que em mim também não fica bem, sabes? Então Sim. é muito, muito profundo isso. É, sim, é entender o que é, o que dá, o que cabe, né, não porque aí se a pessoa fica naquilo, ela se leva para um lugar de comparação, né, que é a comparação, ela é o que eu sempre falo que a comparação é uma castração do seu eu autêntico. Você está se comparando, você está se diminuindo ao mesmo tempo, né. Então, se você ficar se comparando: "Ai, porque a Isa usa assim, e aí eu quero fazer isso em mim, não fica bom assim". E aí aquilo ali fica minando, você fica tentando entrar num padrão que nunca vai chegar, porque eu tenho outro biotipo diferente com o teu, outra estrutura óssea, outro tudo. Então, é realmente se conhecer e a partir do momento que você passa nesse processo, você fica até mais leve, tipo: "Cara, agora eu vou fazer isso da minha forma, do meu jeito", né. Eu tive até uma cliente que me deu um feedback ontem, ela falou assim: "Eu cheguei na consultoria desesperada, e eu saí, eu acho que eu vou ler para ser certo, pra consultoria desesperada, achando que precisava encontrar algo que havia perdido". E saí muito em paz em expressar quem eu sou, com clareza de que não perdi nada, sempre estive aqui. Olha só essa Que frase, lindo, gente! lindo. Que lindo! Porque é isso mesmo, é como eu te digo, no fundo, sabes o que é que eu me senti? Eu senti-me acompanhada também. Porque, É, voltando a essa situação de tirar a foto, isso para mim tocou-me profundamente, sabes, Isa? É uma coisa tão simples, mas tocou-me profundamente, porque fica um é, registro também. fica. E eu tomar consciência de que, nossa, eu vestia-me assim e achava que estava linda, maravilhosa, né? Porque a Mas gente que se bom, olha no né, pelo espelho. menos isso. Mas eu achava que estava linda, maravilhosa no sentido de, dentro daquela escolha que eu tinha, Sim, era o que você conseguia. era o que eu conseguia, não é? E ao mesmo tempo eu sentir que eu tinha vontade de me vestir diferente, porque eu ia para as redes e via outras mulheres na rua e eu dizia: Uhum. "Meu, que incrível, eu quero me vestir assim, eu também gostava de vestir assim". Só que acontecia duas coisas, ou eu até comprava, mas depois vestia não me ficava bem, ou eu Aham. às vezes nem chegava a comprar, então ficava sempre naquele sonho: "Ai, eu É, porque quero", você não mas tinha depois eu coragem chegava. ainda de sustentar aquilo. Quero ser de uma forma, mas aí a pessoa, meu marido vai falar o quê? As pessoas vão falar o quê? Vou chegar lá no meu trabalho, as pessoas vão comentar. Então, para você não ter que escutar, você acaba se diminuindo, né,
na roupa também, tem muitas pessoas que me relatam isso, de questão dos outros falarem, comentarem. Já tive cliente que, não conseguiram, por exemplo, num primeiro momento, e aí que entra um ponto que aquela pessoa que fazia aquela consultoria mais rápida e tal, hoje eu não consigo, porque eu gosto de acompanhar e que a pessoa tenha essa evolução, né. Porque, por exemplo, eu tive uma cliente que eu não utilizava ainda astrologia, na verdade a gente só fez aquela coisa de descobrir as cores, que é a coloração pessoal, ela não fez uma consultoria de imagem, e a gente fez uma modificação no cabelo dela. E eu dei algumas orientações para ela modificar o estilo. Só que ela é médica, quando ela começou a chegar nos ambientes, no consultório dela, a secretária dela falava, a mãe dela falava que trabalha junto com ela, porque ela é médica ginecologista, e a mãe dela também era ginecologista, trabalhava. Começaram "Ai, agora você vai andar assim? Como? Meu Deus, mas agora tá toda". Ela não conseguiu sustentar as vozes externas, por quê? Emocionalmente, ela ainda não tinha uma base. Ela não conseguia, ela não tinha esse poder interior, esse autoconhecimento para bancar quem ela queria ser representada. Então, por isso que hoje o meu trabalho, aquela pessoa, ela, quer dizer, você pegou uma pessoa intermediária, uma Isabela intermediária. Agora, essa minha cliente primeira lá no começo, ela não conseguiu viver, e ela também não gosta de astrologia, enfim, era outras pessoas, uma pessoa que não se conecta. E aí eu também, quando eu comecei a evoluir no meu trabalho, né, e trazer outras ferramentas, eu sabia que algumas pessoas iriam deixar de me seguir, de, enfim, de comprar de mim, né, porque realmente é o meu valor, eu acredito nisso e a pessoa precisa acreditar. Então, mas eu consegui enxergar nela um padrão de que ela precisa entrar no processo de autoconhecimento para bancar mais a mulher que ela quer ser. E hoje ela continua, ela voltou para o cabelo que ela tinha, ela fez coloração pessoal, ela fez tudo, mas ela voltou atrás para continuar cabendo naquela versão que ela era antes. Ela é uma querida, ela ainda é minha médica, mas eu vejo que ela tem potencial para muito mais, né, enfim. Hoje ela nem deve achar isso, porque ela tá tão inconsciente que ela não deve nem perceber isso, mas a gente que já tem um autoconhecimento mais profundo, a gente percebe. Mari, só para não esquecermos da mala, né, que a gente tem que falar Da também. mala, exatamente. Peço desculpa, então pause. Bora então falar da mala do pause. A mala do pause é uma mala em que você vai colocar algumas peças que hoje você pode ter algum apego, mas você não usa. Né, então, basicamente, a mala do pause não é as roupas que você vai descartar. Mas então, vamos lá. Primeiro, você tem que olhar para o seu guarda-roupa hoje. Vamos fazer. Claro que seria interessante para você fazer a mala do pause, você ter um direcionamento de onde você quer chegar em questão de imagem pessoal, né? Tipo, uma consultora ou uma pessoa ali para estar te direcionando. Porque, tá, vou tirar as roupas daqui, eu não me sinto representada hoje. Então, nós vamos partir do princípio de que vamos olhar para o guarda-roupa hoje e vamos ver o que me representa, o que eu sinto que me representa hoje e o que eu sinto que não me representa mais, que eu não gosto. Então você vai fazer uma triagem pensando dessa forma, né. Então você vai Perfeito. fazer essa, e aí quando você estiver fazendo essa triagem do que você gosta e do que você não representa, vai ter as peças de meio termo ali, que tipo, gosto, mas não uso. Assim, 3 meses que eu não uso, 6 meses que eu não uso, ou até mesmo 1 ano, 2 anos, mas eu fico ali acumulando aquela roupa que eu gosto dela, né. Então o que que você vai fazer? Você vai colocar na mala do pause, porque a que vai descartar, você sabe que vai descartar. A que vai ficar com certeza você já sabe. Agora a mala do pause é a roupa que é a calça que você quer emagrecer para caber, entendeu. Então você vai pegar e você vai colocar essas roupas na mala do pause, vai colocar ela guardada num guarda-roupa, num lugar que você não veja e vai deixar só alinhadas as roupas que fazem sentido para você no guarda-roupa. Caso você lembre de uma roupa, "Ai, queria usar aquela roupa que está na mala do pause", aí você pode resgatar essa peça. Caso passe 3 meses, 6 meses que você não pegue nada dessa mala do pause, você já pode descartar, porque tu não vai usar. É só apego a uma
uma versão sua que já usou aquilo, que já viveu aquela peça. Às vezes tem peça que você: "Ai, foi no primeiro encontro com meu marido, eu usei essa roupa. Ai, eu não sei o quê, foi quando eu batizei meu filho". Se tiver algum apego emocional nesse sentido, você também pode guardar, né, tipo assim, eu acho, tipo, do casamento, o calçado que eu usei no meu casamento. Tudo bem, eu acho que dá pra guardar. Agora, ficar muito apegada a situações assim, é uma questão muito nostálgica de uma versão que às vezes não tá, só é um apego realmente àquela representação, àquele momento que você tá vivendo. Então é realmente olhar pra isso, ressignificar, pra poder liberar aquilo ali, né, senão você fica uma acumuladora. Mas faz muito sentido, sabes porquê? Agora eu lembrei-me de que, bom, eu sou imigrante, né? Então eu vivo aqui na Suíça e de tempos em tempos Aham. eu vou a Portugal. E lá em Portugal eu ficava muito na casa dos meus pais no início, até bem há pouco tempo. E então o que é que acontecia? Uma altura eu decidi assim: eu vou pegar em algumas roupas que tenho aqui que não uso tanto e vou levar para lá para quando eu for de férias, não for com tanta roupa atrás de mim, Quanta com tanta roupa. mala, né? Sim. Só que o que é que começou a acontecer? Eu levava na mesma as minhas malas com a roupa que queria usar, chegava lá, já me tinha esquecido que tinha lá aquelas roupas, né? Porque passava-se às vezes Uhum. meses, anos que eu não ia, e depois eu chegava lá, quando eu via aquela roupa, dizia: tenho aqui esta roupa. Mas já não quero, sabes? Então eu descartava Aham. aquela roupa, ou seja, é muito bom porque na prática isso acaba por acontecer, né? É só Sim, que a gente não tem a acaba. mala, a gente precisa de fazer a mala para a gente fazer Exato. as pazes e, no fundo, também essa despedida, não é? Daquela peça, que muitas vezes as peças trazem memórias, Aham. lembranças, emoções, né? Então é uma terapia, Exato. no fundo, não é? E as pessoas não dão crédito a isso, né, então, as pessoas agora com a nossa conversa aqui vão ter uma outra visão de como elas se representam, de como elas se vestem, vão olhar com mais intenção. Quando a gente fala: mais intenção", a pessoa acha que é algo muito técnico, né, "Nossa, vou me vestir com intenção, e qual intenção é essa que eu não sei?". Na verdade a intenção é ser você, e você saber montar e fazer as coisas, tipo assim, fazer as coisas, saber, criar a sua persona para cada momento específico da sua vida. Por exemplo, para o seu trabalho você se veste de uma forma, para você ir para um aniversário você vai de uma outra forma, você vai caminhar, passear no parque ou num evento durante o dia, você vai de uma forma. Então é você saber utilizar intencionalmente as roupas para esses momentos. Então a intenção é você entender como você quer se sentir e até mesmo como você quer ser percebida, né. Porque como você quer ser percebida, porque muitas vezes você mudou tanto por dentro, mas as pessoas estão te vendo ainda da mesma forma. E claro, elas Faz podem todo continuar até te sentido. vendo da mesma forma, mas quando você começa a se representar de uma nova forma, se posicionar de uma nova forma, aquilo se torna concreto, não se torna só imaginário na sua mente ou só interno de que tipo: "Ai, eu sei quem eu me tornei", mas é importante que você expresse isso, né, para você solidificar, manifestar essa pessoa. Nossa, acaba por ser muito profundo e é como tu dizes, e tu carregando esses conhecimentos também da neurociência, da física Sim, quântica, das terapias, né, que tu também és terapeuta, acaba por ser um up, né, nessa consultoria. Foste a minha primeira consultora, sim, sim. mas eu tinha já pesquisado umas outras 2 e eu Aham. consumia conteúdo e eu ia colocando algumas coisas em prática, mas não funcionava, porque eu parecia que estava-me a tornar mais do mesmo, dessas tendências, e eu até queria e desejava, mas depois ou não conseguia fazer na prática, ou quando colocava não se queixava ou não me identificava. Eu acho que é tão importante o teu trabalho, porque foi através dele que eu também comecei a estudar astrologia, então eu sou astrónoma. É. Ai, astrónoma não, isso era muito bom também ser astrónoma, era o meu sonho de criança, mas astróloga, Aham. depois de ter consultado, um sonho de criança já, ser astróloga, sou sincera. Mas olha como é doido, tu acabaste por ser uma referência, porque uma mulher incrível e corajosa ao ponto de misturar essas duas vertentes, né? Quando eu cheguei até ti, eu vi essas duas vertentes dessa forma e conseguir realmente impactar outra pessoa, porque eu saí de lá impactada e eu pensei assim: nossa, isto funciona.
Nossa, eu sempre desejei ser astróloga, mas eu tinha vergonha, medo, sou sincera, eu tinha, Aham, porque sim, crença da família é tal coisa, a gente tem que caber exatamente. na Mari, que não acredita, porque na família acham que é tudo balela, e É, eu jurava em lealdade, olha que doida, a gente quantas exatamente. lealdades invisíveis que a gente tem perante os nossos, e eu acho que consultar-me contigo também foi esse impulsionador, não só a nível de visual, mas também dentro de mim, sabes? Porque no fundo é como se o meu Sim, inconsciente dissesse assim: estás liberada, porque se os outros conseguem, tu também consegues, vai estudar, vai ver o que há exatamente. aqui, porque funciona, É, não é? exatamente. E foi a partir daí que foi acontecendo as coisas, né, Mari? E aí hoje a gente tá aqui conversando, perfeito, né, a gente tá É. eu amei. Então eu tenho aqui uma última pergunta. Se alguém estiver vivendo um pedaço da tua história agora, dessa história que tu mencionaste lá atrás, o que tu Aham. dirias com a mulher que és hoje? Então é fazendo essa retrospectiva. Hoje, a Isabela, que está com toda essa bagagem hoje, o que tu dirias àquela Isabela e a quem está a viver essa versão da Isabela que se identifique com isso, o que é que tu É. dirias? Ai, Mari, essa pergunta ela sempre dá um lacrimejo, assim, ó, dá vontade de chorar. Mas assim, o que eu falaria é para ela não adaptar a comunicação dela, a voz dela. Porque eu, quando comecei e coloquei a astrologia, eu tentei convencer as pessoas que não acreditavam a acreditar. Ou tentar adaptar a minha comunicação para que elas entendessem, ou para que elas fizessem parte. Só que a gente precisa entender que nem todo mundo vai fazer parte, e tá tudo bem. Então eu falaria justamente isso: não adapte a sua voz para caber no universo da outra pessoa, não tente colocar sua comunicação acessível para todo mundo, porque as pessoas que vão chegar a você, vão chegar até você. Então só seja, comunique. É interessante, né, eu falo de expressão, mas eu mesma passei pelo meu processo de expressão, e eu falo justamente isso, para ela não adaptar a comunicação dela, não, deixar a comunicação dela ser do jeito que é, não diminuir a potência da voz, sabe? Não caber na caixinha que os outros querem colocar, não é? Se É, permitir sim. expandir e se tornar quem É, ela por é, exemplo, respeitando o seu ritmo, não é? sim, porque às vezes você quer falar alguma coisa na rede social, você quer, comunicar alguma coisa e você vai adaptando as palavras que vão entrando naquela frase, para aquela pessoa entender, para aquela coisa caber, enfim, de pessoas até da sua mente, que você vai criando isso né, porque você precisa colocar aquilo dentro de um contexto, e é justamente isso que trava e tira a expressão autêntica. Então, é você deixar fluir a comunicação, né, para que não se adapte, porque a pessoa que tiver que entender, ela vai entender o que você tem a dizer, a sua mensagem. Nossa, faz muito sentido. Eh, gente, até estou sem palavras, porque é isso mesmo, a gente tem que se relembrar, não é? A gente fala isso, mas é por isso que eu digo, esta conversa acaba por ser quase um diário, não é? É, Moderno para nós mesmas, a gente também se lembrar, porque é tal história, a gente sempre quer pertencer, né? é. E a gente às vezes, de tanto querer pertencer, esquece de pertencer a nós mesmas. Olha que doido, não é? Então, primeiro a Aham. gente tem que se pertencer a nós mesmas, não é? Resgatar isso, essa nossa essência para depois, por sincronicidade, né? Por lei da atração, por o que se queira chamar, a gente vai Sim. atrair. E é muito doido porque, no fundo, a gente atraiu-se e a gente foi vivendo essa expansão também, não é? Então a gente às vezes pensa, nossa, agora estou a passar por isto, e eu fiquei tão feliz também da gente de fazer essas trocas e de perceber que tu também tinhas ah, sentido essa necessidade de expandir,
de adquirir Aham. novos conhecimentos e eu ficava assim: "Nossa, eu também", não é? A gente sente que não está só e está tudo bem da gente expandir, da gente ir buscar novos conhecimentos, da gente não caber mais até na nossa própria pele É, e ir buscar uma segunda pele, uma terceira pele, as peles que forem necessárias, mas que caibam naquele momento, né? E da gente se aceitar exatamente. também. É. Faz muito sentido. É, eu ia falar um negócio só pra gente finalizar, que é assim, toda pessoa que quer ser autêntica, ela vai ter que se ela vai em algum nível, ela vai sofrer, porque para você ser autêntica, você tem que se sentir confortável com a rejeição. E eu aprendi a me sentir confortável com a rejeição. Então, quanto mais amiga da rejeição, de você sentir a rejeição, aquela sensação, e você falar para o seu cérebro, para sua mente que tá tudo bem você sentir, que não tem perigo com isso, que não, mais você vai conseguir ser autêntica, fazer suas escolhas de acordo com o que você acredita. Então, sinta confortável com a rejeição. Faz amizade com ela. Eu acho que vale a pena. Muito bom, muito bom. Isa, não sei se tu consegues resumir em uma palavra, em uma frase, mas Hum, se a gente fizesse esta frase, se vista como, né, que a gente falou há bocado que há aquela coisa, se vista como a sua melhor versão, se vista como não sei o quê, como é que tu substituirias essa frase que se torna tão banal e no fundo acaba por ser pode ser um pé na poça, né? Pode se tornar uhum. o reverso, mas como é que tu completarias esta frase? Eu falaria, acho que vai tornar clichê, não sei. Eu falaria algo no sentido de se vista conforme a sua própria identidade, conforme a sua essência. É difícil a gente se vestir conforme a nossa essência, porque a essência é algo que transcende tanto. Eu sempre falo que a primeira pessoa precisa entender, se conhecer, mas se eu pudesse resumir essa frase, seria: se vista conforme a sua própria identidade, e para isso você precisa conhecer ela. Isso, olha que lindo, muito boa. Muito bom, eu acho que está perfeito. Ai, Isa, gratidão imensa. Eu vou participar da próxima. É uma imersão, não é? Que tu vais fazer, que é da Vênus. Não, a Vênus ela é uma mentoria. Ai, mentoria, peço desculpa. Isso. Imagina, ela é uma mentoria, porque a imersão acaba sendo um dia, né? Mas a mentoria Vênus ela é um processo de mentoria em que a gente vai olhar para os pontos da Vênus, né? Então a Vênus ela fala sobre vários temas, até mesmo o design, né? A questão estética, a sua beleza. Então nós vamos olhar para a imagem. Ela fala sobre valores pessoais. A gente vai olhar para como você se valoriza. A gente olha para como você faz, como você pode utilizar seus dons e habilidades para gerar recursos, porque a Vênus também fala sobre isso. É um grande processo de reestruturação, de reconstrução da sua própria identidade. Então, um olhar bem profundo para você 360. Eu diria que a gente olha para uns pontos bem específicos de prosperidade, porque a Vênus dentro do mapa astral é a pequena benéfica, né? Então, ela também sobre dinheiro, sobre atrair, sobre usufruir das coisas boas. Então, a gente também fala sobre fluxo da prosperidade, de como você criar uma rotina venusiana, de como você trazer o bem-estar para o seu dia a dia. Então, é uma grande jornada. Tem já algumas aulas que são os fundamentos gravados, em que você já vai se conectar com isso, com o arquétipo da Vênus, enfim, tem meditações guiadas ali, para já ir reprogramando muita coisa, para depois a gente colocar a mão na massa e fazer acontecer em 4 aulas, em 4 finais de semana, ao vivo comigo. Então são 2 meses, basicamente. Um mês para você ficar mergulhada ali nesse e fazendo devagar, né, as aulas gravadas, e depois a gente vai partir para o ao vivo, para que a gente possa juntar os 2, tirar dúvida e também se aprofundar em outros temas. Gente, incrível, está bem potente, né? Porque em vez de, vou fazer ali uma coisa, aprender e bum. Não, é todo um processo para que a gente tenha tempo de reprogramar, né?
e depois conseguir manifestar fora. Incrível. Então, para quem Sim, quiser, vai estar aqui as informações em baixo. E se alguém quiser, se tu que estás a assistir gostavas que a gente falasse sobre o tema da Vênus, que eu acho que ia ser muito interessante, ou até outros muito, arquétipos dentro da consultoria, então muito a bom. consultoria usando a astrologia, deixa aqui nos comentários, eu quero a segunda parte, e aí a gente faz. Que dizes, A Isa? gente faz, Aceitas mas o tem que convite? pedir. Isso é isso, então vamos ver. Isa, gratidão imensa, adorei Imagina, esta nossa Mari, conversa e quem sabe sempre a um gente se prazer. encontra na segunda parte. Obrigada. Sim, vamos ver como que vai acontecer, a gente se for pela gente, a gente faz, né, porque a gente adora falar, então a gente faz Isso, tudo. é Mas vamos verdade. ver, né, porque nem sempre que a gente quer falar, o público também quer escutar. Então, vamos ver. Exato. Um beijo, te agradeço Um beijo. muito pelo convite, é uma honra. Conta comigo, Obrigada. estamos juntas. Até a próxima. Beijo. Um beijo.